Oi, meu nome é Júlia e hoje eu quero conversar com vocês sobre alguns dos maiores aprendizados ou as maiores lições de vida que eu já tive com livros, principalmente com livros de ficção. Porque livros de não ficção, eles meio que já têm o objetivo de te passar uma lição de vida, de te ajudar de alguma forma. Mas livros de ficção não, ou pelo menos não um objetivo explícito, né? Às vezes o objetivo tá implícito ali no livro, ele quer te passar uma certa mensagem, uma lição de vida, mas ele esconde isso dentro de uma história que vai te mostrar essas coisas. E também fica aqui o convite para tu compartilhar os maiores aprendizados de vida que tu teve com alguns dos livros de ficção que tu já leu. Sempre que alguém me fala, esse livro mudou minha vida, eu comecei a pensar de uma forma diferente por causa desse livro, eu tenho tanta vontade de ler o livro, porque eu fico assim, eu preciso saber o que foi que fez a cabeça da pessoa mudar desse jeito. Então pode colocar aqui nos comentários. Vou começar com o livro que eu não gostei tanto assim, tá? Mas a lição foi importante. O Clube do Crime das Quintas-Feiras, do Richard Osman. A história vai falar sobre um grupo de idosos que tá num asilo, né, numa casa de repouso, e eles gostam muito de casos criminais. Então eles se juntam todas as quintas-feiras pra olhar casos reais que aconteceram e tentar ver se eles conseguem descobrir a solução ali. O foco da história é isso, né? Então vai acontecer alguns crimes, eles vão tentar resolver de verdade, mas o que mais me pegou foi a mensagem sobre fins. Porque como a gente tá falando de protagonistas que são idosos, tem uma senhora que uma hora ela tá falando assim, né, que ela sempre viajava com as amigas dela, até que chegou um dia em que elas pararam de viajar, porque uma morreu, outra se mudou pra não sei aonde, enfim. E ela comenta sobre como a gente nunca sabe quando é a última vez que a gente vai fazer alguma coisa. A gente sempre sabe a primeira, né? Tipo, primeira vez que eu viajei de avião, a primeira vez que eu vi a praia, a primeira vez, meu primeiro beijo, ou sei lá. A gente sempre lembra e a gente sempre sabe no momento que tá acontecendo que esse vai ser a primeira vez que tu vai fazer algo. Mas tu não necessariamente sabe da última vez. E isso deu um tilt assim na minha cabeça enquanto eu tava lendo o livro. Eu fiquei tipo, gente, é verdade? E eu comecei a pensar na última vez que eu fiz algo, mais especificamente, na última vez que eu fiz algo que eu gosto. Por exemplo, eu gosto muito de fazer trilhas, mas acho que quase um ano desde a última trilha que eu fiz. E daí eu fico pensando assim, poxa, por que, sabe? Se eu gosto de fazer isso, por que eu não faço mais? Se eu tenho carinho muito grande por alguma pessoa na minha vida, pelos meus avós, por amigos, por que eu não me encontro mais com essas pessoas? Tipo, a última vez que eu saí com uma amiga minha faz 3, 4 meses, então vou marcar mais alguma coisa? Porque se isso é importante pra mim, se isso é algo que eu vou lembrar no futuro e pensar, nossa, aquela foi a última vez que eu saí com as minhas amigas, sabe? Dá esses momentos de tipo, putz, podia ter aproveitado mais. Fora que isso também é uma pergunta que eu sempre gosto de fazer pras pessoas, com tipo assim, puxar assunto. Qual foi a última vez que tu fez algo pela primeira vez? Eu amo isso, porque a gente consegue perceber, primeiro, se a pessoa gosta de testar coisas novas, né? Tipo, sair da zona de conforto dela. E quais são os tipos de coisa que, tipo, a pessoa nunca tinha feito e que agora ela tá testando de novo. Vou dar um exemplo, tá? Isso aqui foi a última coisa que eu fiz algo pela primeira vez. A minha irmã me deu um kitzinho de cerâmica fria e daí eu montei esse trequinho. É pra ser um vaso, tá? E é pra ser um formato de coração com desenho de coração, mas não repara muito que ele não ficou assim das melhores. Não importa. Foi muito divertido fazer esse treco aqui. Nunca tinha mexido com cerâmica e foi muito interessante a experiência. E eu fiz isso o quê? Faz 2 semanas? 1 semana? Inclusive, se quiser compartilhar aqui nos comentários qual foi a última vez que tu fez algo pela primeira vez também, eu fico super curiosa de perguntar isso pra todo mundo, então tô perguntando pra vocês também. Outro livro que me trouxe reflexões muito importantes e lições de vida foi O Conde de Monte Cristo, do Alexandre Dumas. Esse livro é sobre esse cara que incriminaram ele por algo que ele não fez, ele vai pra cadeia, passa anos lá e quando ele sai, foge na verdade, ele quer vingança de todas as pessoas que avacalharam com a vida dele. Só que o que esse livro me fez pensar é assim, tá, até onde vai o limite dessa vingança? Tipo, quando que tu fica satisfeito? Quando que chega um momento em que, tipo assim, tá, eu já pisei na cabeça dessa pessoa, destruí a vida dela e agora, pra mim, parece justo. O senso de justiça e o senso de moralidade de cada um de nós é muito diferente, né? Existe a lei e o que a lei fala que é o certo e o que seria justo caso alguém fizesse algo de errado contigo, mas cada pessoa tem tipo, a sua bússola de justiça pessoal. Eu, pessoalmente, sou uma pessoa extremamente preguiçosa mas seria muito difícil eu sair do meu caminho pra tentar fazer algo com outra pessoa que avacalhou comigo. Tipo, tá bom, vai, seja babaca do jeito que tu quiser, karma vai te pegar um dia, deixa eu aqui, me deixa. E esse livro meio que leva essa questão da vingança ao extremo, porque o rapaz, ele não vai só se vingar
das pessoas que fizeram algo de errado com ele. Ele se vinga da família dessas pessoas também, e de, tipo, outras gerações. Ele quer mais e mais e mais esse sangue de vingança, e que abre mais ainda essa discussão pra quando que é o suficiente, ou quando que tu realmente se sente justiçado, porque no caso desse rapaz, o que foi feito contra ele não é algo que possa ser retribuído pelo sistema público de justiça, sabe? Segundo o governo, segundo a galera, assim, de forma geral, todo mundo acha que ele realmente era o criminoso e tá tudo certo dessa forma. Então, ele não tem a quem recorrer, ele não tem uma lei a que pedir ajuda, ele tem que tomar a vingança pelas próprias mãos mesmo. E eu sei que acaba sendo uma discussão mais filosófica, porque realmente nunca vai ter uma resposta concreta, já que cada pessoa vai ter essa régua mudando ao longo da vida e para cada situação. Mas sempre que eu penso nessa questão de justiça, eu lembro desse livro. Sabe como quando a gente fala assim, pensa numa pessoa horrível, todo mundo pensa em Hitler? É meio que assim, sempre quando eu penso em algo de justiça, ou de injustiça, ou de vingança, esse é o primeiro livro que vem na minha cabeça. Agora, esse livro aqui, ele tem uma das minhas frases favoritas da vida inteira, que é A Redoma de Vidro, da Sylvia Plath, e é aquela frase da figueira. Eu vou descrever a frase aqui pra vocês, porque ela é uma frase longuinha, assim, é tipo um parágrafo inteiro, mas essa moça, basicamente, ela fala assim, imagina que tu tá na frente de uma figueira, e tem vários figos presos a essa árvore, e tu tem que escolher pegar um deles, mas tu não consegue se decidir qual figo tu quer pegar, e no tempo que tu fica lá indeciso, pensando o que tu vai querer escolher, eles vão caindo da árvore, apodrecendo. E essa é uma analogia para escolhas de vida de forma geral. A protagonista dessa história, ela tá em um momento da vida dela em que ela tem que escolher essas decisões grandes, de tipo assim, que carreira eu vou seguir? Se eu for por esse caminho, a minha vida vai ser uma, se eu for por esse, vai ser completamente diferente. Eu quero casar e eu quero ser mãe, ou eu quero focar na minha carreira, eu quero focar na minha saúde, e a gente tem que fazer esse malabarismo para ter essas escolhas na nossa vida, e eu sempre fui, e ainda sou, uma pessoa extremamente indecisa. Recentemente o meu celular estragou e agora eu tô comprando um novo, e eu passei literalmente 2 horas, literalmente, tá? 2 horas tentando decidir qual era a cor que eu queria pro bendito do celular. O modelo, ok, eu já sabia o que eu queria, mas a cor, aí eu fiquei pensando, tá, se escolher uma cor mais clara ou mais escura, uma cor normal ou uma cor mais colorida, que mensagem que isso vai passar? O que vão pensar de mim? Será que vai combinar com capinhas que eu escolher? A cor do celular, que diferença faz, sabe? Eu sou desse nível de indecisa e eu sempre me vejo aguardando os figos apodrecerem na figueira, porque é uma coisa um pouco fora da casinha, assim. Por isso que até esse livro trouxe essa lição pra minha vida, mas ele não mudou a minha vida. Eu sigo sendo uma pessoa super indecisa, mas quando eu me pego nesses ciclos, assim, de indecisão, que parece que eu fico obcecada com uma coisa que não é importante, aí eu dou um estalo, tipo assim, meu amor, tu podia estar fazendo tanta coisa, podia estar lendo um livro durante 2 horas, mas não, tô ali decidindo que cor que eu quero, daí pesquisando no Pinterest, pessoa com celular da cor azul, da cor rosa, vendo comentários de quem já teve um celular assim e fala que fica mais marca de dedo, ou que quando arranha fica feio. A pior parte dessa coisa da indecisão é que enquanto tu tá ali indeciso, né, olhando pra figueira, tentando escolher qual fruta tu vai pegar, e daí vão morrendo as frutas, vão morrendo as oportunidades, as tuas escolhas vão diminuindo porque tu ficou muito tempo esperando, aí sim tu começa a criar mais ansiedade, porque, poxa, agora eu tenho menos opções. Antes, talvez eu quisesse aquela lá, que já a porta já se fechou faz tempo, mas agora não dá mais, e daí tu começa a ficar pior ainda. E tu entra num ciclo pior ainda. Por isso que às vezes até hoje eu peço pra alguém escolher as coisas pra mim. Ou faço a técnica de jogar uma moeda. Vocês conhecem? Pensa, tipo, cara ou coroa. Cara, eu vou escolher o celular preto, e coroa, eu vou escolher o celular branco. Joga a moeda pra cima. Enquanto a moeda estiver no ar, tu vai inconscientemente torcer pra um dos lados. Tipo, tomara que venha cara, tomara que venha coroa. E aí tu sabe meio que inconscientemente qual é a opção que tu mais gostaria. Eu tenho que tentar enganar meu cérebro, sabe? Pra conseguir fazer as coisas, porque senão o bichinho, ele se prende em umas paradas que não tem o menor sentido. Outro clássico que também traz uma mensagem maravilhosa e, na minha opinião, surpreendente pra época em que ele foi escrito, é Frankenstein, da Mary Shelley. O livro, na verdade, vai trazer vários temas diferentes. Eu poderia fazer um vídeo inteiro só falando sobre várias ideias e várias lições que dá pra tirar dele. Mas a que mais me chacoalhou a vida foi a questão de julgar as pessoas pela aparência. Eu não sei se vocês conhecem, mas existe um fenômeno chamado de efeito auréola, ou efeito halo.
Halo de anjinho mesmo, sabe? Que basicamente significa que quando a gente vê uma pessoa bonita, a gente extrapola essa característica positiva em relação à aparência dela pra todo o restante da identidade dela, sabe? Ah, se a pessoa é bonita, então ela provavelmente é uma pessoa carinhosa, gentil, é inteligente, deve ser rica, enquanto se a gente vê uma pessoa fisicamente feia, a gente atribui características negativas pra essa pessoa, que é mais ou menos o que acontece ali com o monstro de Frankenstein. Ele é horrível, descreve ele, né, com uma aparência tenebrosa, mas, pelo menos no começo do livro, ele é uma pessoa normal. Bom, dá pra chamar ele de pessoa? É uma criatura, um ser. Ele não faz nada necessariamente ruim, mas as pessoas julgam ele pela aparência. E eu sei que essa história de julgar as pessoas pela aparência, julgar o livro pela capa, ela é um pouco simplista, né, de tipo assim, a gente não deveria julgar os outros pela aparência, porque é a primeira coisa que a gente vê, é meio difícil, meio impossível tu não julgar a pessoa a partir da aparência dela, porque é a primeira informação que tu tem sobre ela. Mas esse livro leva isso ao extremo, tendo uma pessoa que é tão horrorosa, tão assustadora, que ela não merece nem um minuto do teu tempo conversando com ela, tentando entender o que tá acontecendo ali, para que tu possa ter uma opinião sobre ela que não seja única e exclusivamente criada a partir da visão que ela apresenta. Isso é muito engraçado porque é não sei se falar se é o termo certo, mas é assim, um viés que a gente tem, porque existem muitos casos, né, por exemplo, de serial killers, Ted Bundy é um deles, que fisicamente são muito bonitos e que daí conseguiam atacar várias pessoas e se safar desses crimes porque ninguém suspeitava dessas pessoas. Porque a gente tende a suspeitar menos de pessoas que são fisicamente bonitas. Então, eles usam o charme deles, a aparência deles, para conseguir fazer coisas feias, vamos dizer. E claro que assim como em A Redoma de Vidro, esse livro não vai mudar completamente a tua vida, tu não vai parar de julgar os outros pela aparência. Quando eu digo julgar, não é assim, julgar de tipo, nossa, vi uma pessoa baixinha, então ela deve ser a pior pessoa do mundo. Não é isso, mas meio que colocar as pessoas em caixinhas de acordo com o que a gente vê e o que a gente interpreta delas a partir da aparência física. Esse livro não vai te impedir de fazer isso, até porque eu acho que isso é impossível, é uma característica humana, triste, mas é uma característica humana que a gente tem, de tentar processar as coisas o mais rápido possível e olhar pra uma pessoa e, poxa, ela é meio feia aqui, então ela não deve ser uma pessoa muito legal, porque isso ajudou, né, na nossa sobrevivência por muito tempo. Mas eu acho que por mais que o livro não, tipo, vire uma chavinha na tua cabeça e te faça deixar de julgar as pessoas pela aparência do nada, assim, ele pelo menos te faz abrir os olhos pra isso e prestar um pouco mais de atenção nas vezes em que tu faz isso de forma inconsciente e talvez tu consiga deixar de fazer isso com tanta frequência, entende? E vocês já devem estar cansados de me ouvir falando desse livro, mas se eu pudesse eu enfiava ele em tudo que é vídeo que eu faço. Mas é Um Homem Chamado Ove, do Fredrik Backman. E pra mim, a maior lição que esse livro traz é que um fim não precisa necessariamente ser o fim. Aqui a gente vai acompanhar esse cara que recentemente perdeu a esposa, perdeu o emprego, ele não tem filhos, ele não tem ninguém na vida dele, ele não tem um motivo pra continuar vivendo, então ele decide deixar de continuar vivendo. E eu vou ser bem sincera que eu sou sensível a temas de suicídio, mas esse aqui é o meu livro favorito que fala sobre isso, porque ele não necessariamente fala de uma forma tão direta assim, e por isso que eu gosto de livros de ficção, pra falar sobre esses temas e passar essas mensagens sem parecer que tu tá, tipo, assistindo uma palestra motivacional. Porque esse livro, ele vai te mostrar que a vida é chata mesmo. Desgraças acontecem, todo mundo vai sofrer nessa vida. A vida não é feliz o tempo inteiro, mas um fim não precisa significar o fim da tua vida. E tu ainda pode ser feliz apesar de todas essas tristezas que aconteceram ao longo da tua vida. Esses fins que a gente tem na nossa vida, que parecem ser o fim mesmo, né? Tipo, o fim de um casamento, perder um emprego, ou qualquer coisa assim que te faça perder as tuas expectativas pra vida, ou as tuas oportunidades, né? Como no caso da figueira, isso não necessariamente significa que todo o restante da tua vida tá arruinado e que tu nunca mais vai conseguir ser feliz. Porque é claro que nada vai apagar as coisas negativas que aconteceram contigo, mas esse ainda não é o fim e podem vir coisas boas a acontecer no futuro também
como que acontece nesse livro, que apesar dele falar sobre esse tema super pesado, ele é um livro bastante alto astral, vamos dizer, ele é mais cômico, ele é mais leve, me faz chorar do mesmo jeito, mas ele é um pouco mais feliz nesse sentido. Acho que é por isso que eu gosto tanto dele. Babel, da R.F. Kuang, é um livro que me fez pensar muito sobre comunicação. Essa, na verdade, é uma fantasia que vai falar sobre alguns estudantes que vão para uma universidade que te ensina a usar magia com base em traduções. Sabe como quando a gente traduz alguma coisa, nem sempre existe a palavra certinha, específica, perfeita para aquele termo em outro idioma? As palavras básicas, né, comer, dormir e tal, existem, mas às vezes, por exemplo, saudade é uma palavra que não existe em todos os idiomas, então a gente tem que dar uma aproximada e na perda de sentido que tem nessas traduções é onde existe a magia nessa história. Só que lendo esse livro eu meio que caí num buraco, assim, de pesquisar sobre traduções e linguística e comunicação, e eu fiquei pensando muito sobre essa perda de compreensão quando a gente se comunica com alguém. E claro que como eu faço vídeos aqui pra internet, isso é um tema importante pra mim, porque eu não quero, tipo, falar alguma coisa e me expressar mal ou ser mal interpretada. Então eu tento sempre me esforçar pra ter uma fala que seja mais facilmente compreendida, pra não causar esses possíveis problemas que existem na comunicação. Porque o nosso mundo tem muito disso, né? Tem muitas brigas que acontecem unicamente porque foi um mal entendido, as pessoas não se entenderam, alguém se expressou mal. E isso vai além das próprias palavras que alguém escolhe falar em si, mas tipo, eu acho que é por isso também que eu gosto tanto de vídeos, porque assim, tu pode modificar a forma que tu expressa alguma coisa com a inflexão que tu dá para essas palavras, com o tom da tua voz, o ritmo da tua fala, se fala mais rápido, mais empolgado, suas expressões faciais, expressões corporais, é muita coisa que influencia na mensagem que vai ser recebida ou na forma como as pessoas vão te interpretar. E no fim dessas minhas pesquisas todas sobre essas questões de linguística e comunicação, a minha filosofia de vida a respeito da comunicação mudou um pouco, porque eu sempre pensava, assim, principalmente por conta dessa era da internet, que assim, as pessoas desconstroem, interpretam mal o que os outros falam. Mas eu acho que é muito fácil a gente jogar a culpa nos outros e não puxar um pouco da responsabilidade pra gente se expressar um pouco melhor. Essa é uma questão que é muito relevante no mundo atual, de forma geral, mas eu acho que a forma como essa autora usou o tema de traduções para transmitir essa mensagem dela foi muito inteligente. Quando a gente pensa em dois idiomas diferentes, a gente entende melhor essa dificuldade de entender a outra pessoa, porque ela, tá falando chinês, como é que eu vou entender o que ela tá falando? Mas isso acontece mesmo com alguém falando o mesmo idioma que tu, com o mesmo sotaque que tu, com o mesmo tanto faz. Porque apesar de tudo, quando tu vai conversar com alguém, tu ainda tem que traduzir os pensamentos que estão na tua cabeça, transformar isso em palavras e daí a outra pessoa vai ter que receber isso, traduzir isso tudo pra ela entender o que tá acontecendo e interpretar a mensagem. Isso tudo é muito complexo, sabe? E eu acho que a gente acaba desconsiderando todos esses pontos de possíveis errinhos de tradução ou de compreensão que pode ter na comunicação. Eu amo esse tema, mas esse livro me trouxe um pouco mais de tipo, não dá só pra apontar dedo pros outros, né? Às vezes o problema é que a gente se expressa mal e daí não tem como ninguém te entender e ter que dar cambalhotas pra conseguir descobrir o que tu tá falando. E continuando nesse tema de comunicação, outro livro que pra mim foi tipo uma aula sobre perspectivas e pontos de vista na hora de se comunicar foi Lolita, do Vladimir Nabokov. Porque esse livro te desafia a não acreditar nele mesmo. A gente vai acompanhar esse cara que é um pedófilo, ele tá sendo condenado por ser pedófilo e outras coisas, mas ele vai contando a história da vida dele e ele vai falando que assim, não, ele é inocente, não foi culpa dele, quem tentou seduzir ele foi a menina, ele não fez nada demais. E isso também faz me pensar muito sobre essa coisa da comunicação, porque é aquela ideia de que a verdade tem vários lados, né? Tem o meu, o teu, o que aconteceu, e as pessoas acabam moldando a história ou escolhendo formas de contar essa narrativa para que tu sinta algo de uma forma diferente ou tu simpatize com ela. A gente tem muito controle sobre a forma como a gente conta a verdade. Mudou muito a forma como eu vejo as pessoas que estão, tipo, tentando defender as próprias ideias ou as próprias opiniões com muita força e lutando por tudo, sabe? Que a narrativa delas é a certa. Porque no fim das contas não importa se o que essa pessoa tá falando é certo ou é verdade ou não. Ela vai tentar moldar os fatos e moldar a forma como ela vai conversar contigo para que tu acredite nisso. E por isso que eu digo que esse livro é praticamente um exercício para tu conseguir separar o que
a pessoa tá falando, né, no caso, o que esse protagonista tá afirmando que aconteceu e o que tu mesma consegue tirar da história e ver, tipo assim, pera, o que esse cara tá falando não é bem assim. Ele faz coisas horríveis ao longo desse livro. Ele, primeiro de tudo, é pedofilia, tá? Mas não para por aí. E ele vai tentando se defender desses crimes dele, mas ao mesmo tempo, tu vai observando que, tipo assim, tem certeza que isso aí que ele falou tá certo? Tem certeza que essa menina tava se amostrando pra ele? Ela realmente falou isso? Já que a única pessoa que sobrou aqui pra contar a história é ele? Será que ele não tá manipulando os fatos? E depois de ler esse livro, de fazer esse exercício mental de separar as coisas, eu sinto que hoje pra mim é mais fácil fazer isso quando eu vejo, tipo, alguém defendendo uma opinião absurda, tipo, que não pode botar ketchup na pizza. E aí a pessoa vai usar argumentos de que na Itália não se faz assim, nunca foi assim, porque o chefe não sei das quantas falou que isso tá errado. E eu não tô nem aí. Segundo os fatos do meu paladar, combina muito bem, faz total sentido. Mas deixando as piadas de lado, o livro me fez muito mais ir atrás de buscar os fatos e buscar, sei lá, pesquisas, opiniões mais bem fundamentadas a respeito das coisas antes de acreditar única e exclusivamente no que um indivíduo tá contando, ou a versão que essa pessoa tá contando da história dela. O que é chato, o que é um desafio, o que é um exercício, porque não é a coisa mais fácil de se fazer, mas é o que te traz uma maior paz de espírito, vamos dizer. Por isso também que de vez em quando vocês vão me ver sendo meio isentona em pautas importantes, porque eu simplesmente não tenho uma opinião formada ainda. E eu acho muito difícil formar uma opinião ou defender algo só vendo, tipo, o post de uma pessoa sobre isso, ou só vendo uma notícia sobre isso, sendo que às vezes isso pode estar meio enviesado, e daí eu prefiro esperar um pouco até eu conseguir realmente formar a minha opinião antes de falar a minha opinião por aí, porque daí eu só vou estar sendo papagaia, né? E pra finalizar com uma lição um pouco mais positiva, eu vou juntar dois livros porque os dois meio que se complementam nessa ideia. Um deles é A Morte de Ivan Ilitch, do Tolstói, que fala sobre esse cara, Ivan Ilitch, que se machuca e morre. Vai morrendo aos poucos, na verdade, ele demora um tempo pra morrer. Mas durante esse tempo ele vai pensando muito na vida dele e se arrependendo das coisas que ele fez, ou tipo, das escolhas que ele fez que ele não vivia pra ele, sabe? Ele fazia escolhas de carreira, de com quem que ele casou, dos amigos e tal, que era o que as pessoas queriam que ele fizesse, era a imagem que ele queria passar pro mundo. E daí quando chega no final da vida dele, ele percebe que ele não viveu a vida dele, ele viveu a vida dos outros. E quando ele chega lá no final e não consegue mais mudar as coisas, ele se arrepende disso. Só que aí já vai ser tarde demais, porque ele não consegue mudar mais essas coisas. E assim como ele vive no livro, eu sei que a gente também acaba, às vezes, caindo nesse buraco de pensar que a vida só vai ser boa ou tu só vai poder fazer alguma coisa quando algo acontecer. Eu só vou ser feliz quando eu ganhar na Mega Sena e for milionária. Eu só vou ser feliz quando eu conseguir emagrecer e ter o corpo dos sonhos, quando eu casar e ter meus filhos, quando, sabe? A gente cria essas condições para poder ser feliz, para poder aproveitar a nossa vida, ou para poder seguir o caminho que a gente quer, escolher o figo certo ali na figueira. Só que isso acaba fazendo com que tu adie a tua vida ou adie a tua felicidade. E talvez não tenha tempo pra isso. Por exemplo, no caso desse livro, esse cara, ele se acidenta, ele ainda é relativamente jovem. Não vou lembrar exatamente agora quantos anos ele tem, mas ele ainda teria muita vida pela frente, muito tempo pela frente. Mas a vida aconteceu. E Tudo é Rio, da Carla Madeira, também fala um pouco sobre isso. É outro livro que, assim, fala sobre 1001 coisas, mas tem uma frase em específico que vive aqui dentro até hoje. Eu vou ler ela pra vocês porque eu acho ela muito interessante. O que é o amor senão um monte de gostar? Gostar de falar, gostar de tocar, gostar de cheirar, gostar de ouvir, gostar de olhar, gostar de se abandonar no outro. O amor não passa de um gostar de muitos verbos ao mesmo tempo. E eu sei que essa frase fala especificamente sobre amor, mas na minha opinião ela pode ser expandida pelo amor à vida, vamos dizer assim. Que são esses vários verbos, né? De tipo, amar, sentir o sol na tua pele num dia de inverno bem frio, ou sentir o cheiro de um café recém-passado, ouvir o barulhinho da chuva batendo na janela, ver um cachorrinho brincando, ouvir a gargalhada de alguém que tu ama. Eu acho que a gente cria um misticismo muito grande a respeito de o que é o amor, como é que a gente define o amor, como é que a gente define a felicidade, sendo que isso não precisa ser algo grandioso, super importante ou místico assim mesmo.
pode ser algo simples, pode ser esses pequenos momentinhos na vida em que existem esses vários verbos a respeito do amor, esses vários gostar, que vão se encaixando como se fossem pecinhas de um quebra-cabeça para fazer a tua ideia do que é o amor, do que é o sucesso, do que é a felicidade. E de forma geral, esses dois livros trazem para mim a ideia de não complicar tanto a vida e entender que as coisas não precisam ser super grandiosas, super importantes, não precisa ter o momento certo pra fazer algo e tu não precisa ser memorável, sabe? A vida de 99% das pessoas vai ser mundana, vai ser simples, vai ser esquecível, mas isso não significa que vai ser ruim, da mesma forma como, por exemplo, eu amo, né, o barulho de chuva na janela assim quando eu tô indo dormir. E sempre que isso acontece, me dá um pico de felicidade, mas eu não lembro de todas as vezes na minha vida que isso aconteceu. Eu não lembro nem da última vez em que eu fui dormir com um barulhinho de chuva na janela. Porque isso é algo relativamente banal, sabe? É corriqueiro, assim. Mas isso não significa que quando acontece não é importante pra mim. É importante. É um momento que me dá aquele amor à vida mesmo. Eu acho que eu brinquei de filósofa nesse vídeo, né? Mas não me leva a sério, tá? Por favor. Se for falar de filósofos, a frase que mais me define é a do Sócrates, só sei que nada sei. Mas eu gosto muito desses livros que, enquanto eu tô lendo eles me passam essas lições de vida ou me dão esses estalos pra ir atrás de pesquisar mais sobre alguma coisa ou que mudam a minha perspectiva sobre algo e que basicamente transformam quem eu sou, sabe? A minha personalidade, a minha forma de viver. Porque no fim das contas, são esses livros que me dão mais vontade de conversar com outras pessoas sobre livros ou sobre essas ideias. Ou conversar com as pessoas no geral, né? Porque eu sou introvertida, assim, não é o tempo também que eu quero conversar com as pessoas. E eu também adoro ver os outros falando sobre livros que influenciaram a vida deles. Então, se tu quiser compartilhar algum livro que também deu, assim, um estalo na tua vida, sinta-se à vontade pra colocar aqui embaixo nos comentários. Eu amo ver sugestão de livros assim e a forma como um livro, às vezes meio bobo, né, sobre tipo, um grupo de idosos que resolve crimes possa trazer alguma lição importante pra tua vida. E caso tu queira ler algum dos livros que eu mencionei no vídeo hoje, eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link pra todos eles. Mas muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui, curte ele, por favor. E se tu for novo aqui no canal, se inscreve. Eu faço vídeos toda semana falando sobre livros, leitores e literatura. Se tu gosta de falar sobre esse tema, tu vai ser muito bem-vindo por aqui pra conversar com a gente também. Então um beijo, ótima semana, ótimas leituras e eu te vejo no próximo vídeo.